Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim e vamos continuar uma introdução básica a um curso em milagres. Estamos na primeira parte, que é a história de um curso em milagres. E a gente terminou assim o último parágrafo que eu li ontem. Um curso em milagres foi terminado no outono de 1972 e eu conheci Ellen e Bill no inverno daquele mesmo ano. Um amigo mútuo, que era padre e psicólogo, fazia parte de seu treinamento sob a supervisão de Ellen e Bill e sabia do curso. Ele e eu nos tornamos amigos naquele outono. Nessa época, eu estava a caminho de Israel e poucos dias antes de minha partida ele insistiu para que eu conhecesse esses amigos seus. Nós passamos uma noite juntos e esse livro sobre espiritualidade que Ellen tinha escrito foi mencionado algumas vezes, contudo, nada mais foi dito sobre o que era ou de onde tinha vindo. Nós nos encontramos no apartamento de Bill e eu me lembro dele ter apontado para um canto onde havia uma pilha de 7 grandes fichários que continham o curso. Naquele ponto, eu não estava levando praticamente nada comigo para Israel e não achava que devia começar a colecionar bagagem com um daqueles volumes. Não obstante, eu estava intrigado com o que eles haviam dito, embora tivessem dito muito pouco. Mais tarde, naquela noite, acompanhei o padre à sua residência, onde ele me disse que tinha uma cópia do livro, se eu tivesse interesse em vê-lo. Eu senti com muita força que não devia fazê-lo naquele momento, mas durante todo o tempo da minha estada em Israel fiquei pensando no livro. Eu tinha escrito uma carta a Ellen dizendo-lhe que estava interessada em ver seu livro quando voltasse. Ela mais tarde me disse que eu tinha escrito livro com L maiúsculo. Eu não tinha consciência de ter feito isso. Não costumo usar letras maiúsculas, mas evidentemente tinha acontecido. Como eu disse antes, todo o tempo em Israel, eu pensava nesse livro e achava que devia haver algo importante nele para mim. Voltei na primavera de 1973, pretendendo ficar apenas algum tempo para visitar meus amigos e minha família, e depois voltar para Israel, para lá ficar em um monastério por período indeterminado. Mas eu estava muito interessada em ver o livro e era importante encontrar Ellen e Bill. A partir do momento em que eu vi, mudei de ideia a respeito da minha volta a Israel e me decidi a ficar em Nova York. Do meu ponto de vista, um curso em milagres é a melhor integração que eu jamais vi de psicologia e espiritualidade. Naquela época, eu realmente não sabia que havia algo faltando na minha vida espiritual, mas quando vi o curso, compreendi que de fato era aquilo que eu estava buscando. Quando a gente acha que está buscando, não larga mais. Uma das coisas importantes a saber a respeito do curso é que ele torna muito claro que esse não é o único caminho para o céu. No início do manual de professores há uma passagem que diz que essa é apenas uma forma do curso universal, entre milhares de outras. Um curso em milagres não é para todas as pessoas e seria um erro pensar o contrário. Nada serve para todas as pessoas. Eu penso que este é um caminho importante que foi introduzido no mundo, mas não é para todas as pessoas. Aqueles para quem este não é o caminho, o Espírito Santo dará uma outra coisa. Seria um erro uma pessoa batalhar com o curso se não se sente confortável com ele, e então vivenciar isso como um fracasso. Isso seria contra tudo o que o curso diz. O propósito do curso não é tornar as pessoas culpadas, é o contrário. Mas, para aquelas pessoas que sentem que este é o seu caminho, essa batalha através do curso vale a pena. Eu tinha entendido em determinado momento que existem muitas pessoas que começam, mas experimentam uma resistência tremenda. Isso foi uma pergunta, uma resposta, tá? E daí a resposta é absolutamente certo. De fato, se alguém está fazendo o curso sem nunca ter passado por um período no qual tenha jogado o curso pela janela, ou em cima de alguém, ou no vaso e dado a descarga, provavelmente não está fazendo o trabalho do curso. As razões para isso serão mencionadas mais tarde com mais detalhes. Mas, em geral, isso acontece porque um curso em milagres vai contra tudo o que nós acreditamos. Gente, entre aspas aqui. É verdade isso. Eu mesma às vezes tenho vontade de dar com o curso na cabeça das pessoas, né? Principalmente com a quina do curso. E a gente sempre fala disso. Claro que a gente não vai fazer, mas isso é muito verdadeiro.
E não nos apegamos a nada com mais tenacidade do que ao nosso sistema de crenças, certo ou errado. Há uma frase no curso que pergunta: preferes estar certo ou ser feliz? A maioria preferia estar certa do que ser feliz. O curso vai contra isso, e a sua descrição contra a quão errado o ego realmente está é muito dolorosa. Como estamos muito identificados com o ego, lutaremos contra esse sistema. Mais uma vez, eu realmente estou falando sério quando digo que há algo errado se, em um momento ou outro, o estudante não experimentar resistência ou dificuldade com esse trabalho. No início da época em que o curso foi transcrito, havia literalmente meia dúzia de pessoas a par do assunto, ou talvez nem tantas. Ellen e Bill o tratavam como se fosse um segredo escuro, profundo e cheio de culpa. Quase ninguém entre os seus familiares, amigos, colegas de trabalho sabia nada a respeito. Como parte do plano, pouco tempo antes da vinda do curso, foi dado a eles um conjunto de salas que era bastante isolado e privativo. Puderam então fazer com que todo esse material fosse escrito sem interferir com o seu trabalho habitual, apesar do fato de estarem extremamente ocupados naquele período. Contudo, ninguém sabia dessa atividade. Eles literalmente mantiveram isso escondido como um segredo muito bem guardado, e esse ainda era o caso quando eu entrei em cena. O primeiro ano que passei com Ellen e Bill, nós revisamos todo o manuscrito até que tudo ficasse como deveria ser. Todos os títulos foram checados e Ellen e eu revisamos palavra por palavra. Esse processo levou um ano e quando o manuscrito estava terminado, nós o datilografamos de novo. Assim, por volta do fim de 1974, no início de 75, todo o curso estava pronto. Mas nós não sabíamos para que o tínhamos aprontado. De certa forma, ele continuava escondido, mas sabíamos que estava pronto. Na primavera de 1975, a próxima pessoa apareceu e essa foi Judith Scutch. Como isso aconteceu é uma história interessante, na qual eu não vou me alongar. Contudo, coisas inesperadas levaram a mais coisas inesperadas e ela apareceu com Douglas Dean. Alguns de vocês talvez conheçam Douglas, que é um famoso parapsicólogo. Eles vieram ao Medical Center uma tarde, aparentemente por algum outro motivo. Nós sentimos que devíamos compartilhar o curso com Judy e Douglas e o fizemos. Naquele ponto, foi como se ele tivesse saído das nossas mãos e passado as suas para o próximo passo. Isso eventualmente levou o curso a ser publicado. Nós não tínhamos nenhuma experiência nessa área e não sentimos que era nossa responsabilidade. Contudo, era nossa responsabilidade fazer com que ele estivesse nas mãos da pessoa certa e que isso fosse feito de forma certa, apesar de não sermos nós os agentes dessa vez. Essa era a função de Judy, e ela a desempenhou realmente muito bem. Vocês notarão nos livros que a data de copyright é 1975, apesar da publicação ter sido em 1976. Naquele verão, um amigo de Judy, na Califórnia, fez uma tiragem de 300 cópias do curso em offset. Um curso em milagres não foi publicado na forma em que o temos hoje até 1976. Isso significou um milagre depois do outro. Foi verdadeiramente milagroso, como tudo aconteceu tão rápido. Os livros saíram pela primeira vez em junho de 1975 e agora, em 1993, já foram feitas mais de 30 edições. É porque esse livro que eu estou lendo, tá? É de 93. A Fundação para a Paz Interior publicou e propagou um curso em milagres. O curso não é um movimento ou uma religião, não é mais uma igreja. Ao invés disso, é um sistema através do qual indivíduos podem encontrar o seu caminho para Deus e praticar os seus princípios. Como a maioria de vocês sabem, existem grupos de estudos em todo o país que nascem por si mesmos. E nós sempre sentimos que é muito importante que não exista uma organização que funcione como um órgão de autoridade. Nenhum de nós queria ser colocado na função de guru. Ellen era sempre clara a respeito disso. As pessoas vinham e quase literalmente sentavam aos seus pés e ela quase pisava nas suas cabeças. Ela realmente não queria de modo algum ser transformada na figura central do curso. Ela sentia que a figura central do curso era Jesus ou o Espírito Santo e assim deveria ser.
Isso era muito importante para ela. Fazer qualquer outra coisa teria sido construir uma estrutura semelhante a uma igreja, o que seria a última coisa no mundo que o autor do curso gostaria que acontecesse. Pergunta: como as várias pessoas foram capazes de se manter ao longo desses anos? Resposta: Ellen e Bill trabalhavam em horário integral e eu tinha emprego de meio expediente no Medical Center e uma clínica particular de psicoterapia. Eu conseguia cumprir as minhas responsabilidades rapidamente, de modo que o resto do tempo Ellen e eu passávamos revisando o curso e fazendo o que havia a ser feito. Tudo foi feito ao nosso tempo livre, mas eu acho que naquele momento os nossos empregos eram nosso tempo livre. Todavia, enquanto o curso era transcrito, tanto Ellen quanto Bill estavam extremamente ocupados com suas respectivas tarefas profissionais. Pergunta: algo foi dito a propósito da época em que o curso veio? Por que naquele momento? Resposta: sim. No início do ditado, Ellen recebeu uma explicação sobre o que estava acontecendo. Foi dito a ela que havia uma aceleração celestial. O mundo não estava em boa forma, disse-lhe Jesus, o que era óbvio para qualquer um que olhasse em volta. Isso foi na metade dos anos 60, e o mundo parece estar ainda pior agora. As pessoas enfrentavam muitas dificuldades e alguns estavam sendo chamados a contribuir com as suas habilidades particulares para essa aceleração celestial, como uma forma de ajudar a melhorar as coisas no mundo. Ellen e Bill eram apenas dois dos muitos que estavam contribuindo com as suas habilidades particulares para esse plano. Nos últimos 15 anos, houve uma proliferação de material literário que pretende ter sido inspirado. O propósito de tudo isso é ajudar as pessoas a mudar de ideia sobre a natureza do mundo. Mais uma vez, um curso em milagres é apenas um dos muitos caminhos. Isso é importante. Eu enfatizo isso devido ao problema mais difícil que o curso aborda, do qual falaremos mais adiante: relacionamentos especiais. Formar um relacionamento especial com o curso é muito tentador, fazendo dele algo muito especial de um motivo negativo. Quando falarmos sobre relacionamentos especiais mais tarde, tudo isso ficará mais claro. E agora, gente, a gente passa para o capítulo 2. Esse primeiro era só sobre o curso em milagres mesmo. E eu acho muito interessante vocês saberem disso antes da gente continuar. E até amanhã com o capítulo Mentalidade Una, o mundo do céu.